Ela já está aqui, doutora Emília, querida. seja bem-vinda, boa tarde. Olha só a combinação. Combinamos, né? Estamos bonitinho aqui no tom azul, para combinar também com o estúdio, no tom azul. É, sim. E o Natal foi bem? Bem tranquilo, em família, né? Com a Catarina, que Com a participa Catarina. de tudo. A Catarina já sabe, né? Comeu muito panetone? Mais ou menos. Mas foi ótimo. Com parcimônia, né? Com moderação. Mas tem que ser, né? Porque senão depois complica, né? É isso. Então é por aí. Vamos aos nossos telespectadores vamos saber sim. as dúvidas, porque a sua dúvida pode ser a dúvida também de muitas outras pessoas. Então vamos para a pergunta aqui na tela. Vamos lá. Tiago Barreto, de Neópolis. Doutora, qual o prazo para a confecção de um registro de imóvel e qual o custo? Tiago, boa pergunta essa, viu? Como diz a Aline, né? Essa pergunta certamente vai tirar a dúvida aí de muitos. Veja, primeiro, a questão do registro, do prazo. A lei diz que são 30 dias para você, depois que a escritura está toda ok, para fazer o registro, tem que estar o prazo de 30 dias aí. O custo vai depender muito, né? Cada estado tem um percentual, mas não é barato não, viu? É isso que dificulta muito para muita gente. É entre 2% a 5% do valor do imóvel. Esse valor pesa demais para as famílias regularizarem suas escrituras públicas, mas é por aí, tá? Tem uma coisinha na lei que diz que aquelas pessoas que ganham até 3 salários mínimos, elas podem ter essa escritura de forma gratuita, tá? Mas, basicamente, é de 2% a 5%, 1%, vai variar muito de estado para estado. Se ele se encaixa nesse perfil, vale a pena ir atrás. Vale a pena, com certeza, né? Se está até 3 salários mínimos e precisa, não tem como pagar. Então, tem que correr atrás disso aí e a pessoa consegue, sim. É isso. Vamos para mais uma pergunta? Olha lá, quem vem agora, as dúvidas dos nossos telespectadores. Chegou. Ricardo Fontes, dos bairros Santa Teresa. Doutora, o que são e como funcionam os contratos de permuta? Contratos de permuta, Aline. Olha só, contratos de permuta, Ricardo, é muito interessante. E aí eu aconselho para muita gente esse tipo de contrato, que é aquele contrato que não vai envolver dinheiro, vai envolver uma espécie de troca, né? Você faz um serviço e paga-se com um outro serviço. Pode ser de empresa para empresa, pode ser um contrato de uma pessoa física que tem um negócio para com uma outra pessoa. Não envolve dinheiro, envolve troca de serviços. E eu acho muito interessante para os momentos difíceis, né? A gente vê isso muito, inclusive, nos veículos de comunicação, a tal permuta, e vale e realmente resolve. Vamos fazer um serviço? Vamos fazer uma permuta? Mas aí eu reforço, vale também no caso de imóvel, por exemplo? Vale. Quero trocar o meu imóvel no imóvel dele, o valor está igual, a gente resolveu trocar. Pronto, pode sim, vale sim. É só adotar isso e colocar em um papel ou em um documento para ficar tudo muito certinho, para depois não ter discussão, né? Por exemplo, você vai fazer a permuta, como a Aline colocou, uma troca quase, né? Mas uma troca de igual para igual. Para não envolver dinheiro, pode ser considerado um trabalho, um contrato de permuta. Tem outro contrato também, chamado de comodato, que aí a gente vai além, que é um contrato absolutamente gratuito. Você tem um prédio, quer ajudar alguém, cede aquele prédio para a pessoa trabalhar, e não cobra absolutamente nada, é contrato de comodato. É como se fosse realmente 0,800 nesse caso, né? E não cobra, mas é bom colocar isso também no papel, para não gerar depois aquele que está sendo beneficiado, se achar de repente dono, e pensar até, quem sabe, em entrar com processo para ter aquilo ali dele. Tem que ter esse cuidado, sempre colocar no papelzinho. Tudo assinadinho, tudo anotado no papel. Com certeza, Aline, com certeza. A gente tem mais uma pergunta. Vamos lá. Marcele Campos, do Santos Dumont. Estou grávida e fui demitida, porém o empregador não sabia. Posso fazer algo? Olha aí, Marcele, olha aí. Essa dúvida, salvo engano, já passou por aqui tem um tempinho, mas ela acaba voltando. Olha, veja, não pode demitir a grávida. A mulher grávida, ela tem uma estabilidade, tá? Pode até ser considerada estabilidade provisória, mesmo que ele não saiba.
Ele não pode. Caso ele tenha demitido, ele vai ter, porque não sabia, ele vai ter que reintegrá-la ou ressarci-la de qualquer coisa, tá? Não pode de jeito nenhum. Desde o início da gravidez, olha o período, preste atenção. Desde o início da gravidez até 5 meses pós-gravidez, ela tem estabilidade no emprego. Então, atenção grávidas, atenção mulheres grávidas, fique de olho nisso. Você não pode ser demitida sem justa causa. Tá? Sem justa causa. Pois é, ela vai ter agora que conversar na empresa dela, Com explicar certeza. a situação, né? E pode ser reintegrada. Reintegrada E receber tudo que ficou sem receber naquele período. Isso é direito certo, líquido, não tem o que questionar muito, não. Eu acho melhor o empregador chamá-la e já resolver essa situação. Com certeza. Vamos lá na tela, mais uma pergunta do Paulo Amaral, do Costa e Silva. Doutora, quando deve ser feito o pagamento das férias do empregado? Olha só, olha Paulo, só. minhas férias estão chegando. Olha, então deixa eu te falar, então. Vou falar para a Aline também. Fala. Olha, o que diz a lei, viu, Paulo, é que tem que ser pago até 2 dias antes do empregado tirar essas férias, tá? 2 dias antes. Tem gente que está aí, né, sambando, digamos assim. Sabe por quê? Porque quer pagar depois, quer pagar no meio, quer pagar... Não, senão não tem sentido as férias. Como é que a pessoa vai aproveitar as férias se ela não receber aquele salário? A não ser que ela faça um acordo, uma outra situação, mas o que a lei diz é que ela tem que receber essas férias 2 dias antes de entrar no gozo das férias. Fica atento, viu? Fica atento aí, você que vai sair de férias. Com certeza. Temos mais uma pergunta, vamos lá. Agora é Alfredo Brasil, do Inácio Barbosa. Doutora, é possível tirar a escritura do meu imóvel antes da quitação? Olha, Alfredo, que pergunta interessante, porque, veja, sabe aquelas pessoas que pensam que são proprietárias do seu imóvel? Proprietário é quem tem a escritura pública e a escritura pública registrada. A escritura pública, por si só, ainda não considera a pessoa proprietária. Então, o que é que tem que fazer? Se não está quitado, ele pode ter essa escritura? Pode. Mas essa escritura vai ficar com aquela alienação. Vai ficar alienado, no caso, vamos lá, uma Caixa Econômica financiou o imóvel da pessoa. E a pessoa quer ter a escritura. A Caixa até dá, antes da quitação. Mas fica aquele imóvel ainda alienado. O que significa isso? Que não está ainda quitado. E a garantia, caso aquela pessoa tenha algum problema, para a Caixa é o próprio imóvel, né? Então, é uma escritura, mas uma escritura alienada. Quando quitar, aí se tem uma declaração do cartório e tal, e aí faz o registro, e aí sem alienação, aí a pessoa é proprietária e pronto. Basicamente é isso. Só tem que pagar uma taxinha, né? Pra isso, essa né? taxinha, foi a que eu falei mais ou menos no início, né? Essa taxinha de transferência, mas dentro desse sentido aí, todo mundo já sabe que vai passar por isso, né? Mas Pois é por aí. Temos mais uma pergunta? Carla Aguiar, do bairro Luzia. Doutora, se um produto é comprado em uma loja pertencente a uma grande rede, a troca pode ser efetuada em outra unidade? Olha só, olha, Carla, interessante que esses dias, Aline, você tem notado que essa questão das trocas tem vindo muito. Acho que é por causa do período, as pessoas querem saber. Não há uma política, não há, por lei, uma imposição, né? É uma liberalidade do empresário. Ele pode fazer isso sim, mas ele não está obrigado a fazer isso. Então, é bom sempre o consumidor ficar atento caso precise. Agora, se esse produto tiver um vício, um defeito, aí sim existe uma extensão maior para que ele possa trocar isso, né? Dependendo da situação, porque o Código de Defesa do Consumidor também ensina que precisa passar pela assistência técnica, mas tem algumas situações que dá para você resolver na unidade. Aí, se tiver um vício e tal, aquela política da troca, você volta em outra unidade, se for o caso. Mas, por si só, é liberalidade do fornecedor, ou seja, do dono, né? da rede. É basicamente isso. E foi bem interessante essa pergunta, porque hoje é também considerado o Dia Mundial da Troca, né? Então... Foi muito boa essa pergunta. Exato. Eu fiz umas comprinhas antes do Natal e eu fiz essa pergunta na loja. Então, é muito bom você conversar, perguntar antes. Eu falei, olha, eu estou comprando aqui. Mas se eu tiver algum problema, eu posso trocar em outra loja da rede? Boa. Aí a resposta foi muito boa. Não, a senhora pode trocar em qualquer uma loja. Eu falei, Pronto. Maravilha. E é bom, a Aline ainda me lembrou uma coisa quando você disse isso, é bom que a loja, inclusive,
para o consumidor, porque a Aline foi atenta, ela perguntou, tem consumidor que não pergunta, que isso esteja de forma visível em alguns pontos da loja, que é possível, que tem um prazo, seja lá de 72 horas, que tem um prazo até maior, de 4 dias, 3 dias, para que se evite problemas, tanto para o fornecedor quanto para o consumidor. É isso, doutora Emília, muito obrigada mais uma vez Obrigada pela a você. participação aqui, trazendo muita informação, muita prestação de serviço. Na sexta-feira ela volta. Se Deus quiser. Vai Deus. Tá bom, tchau, 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 Aline. querida.